Fala, gente boa! Bom, ultimamente, até seria desnecessário dizer isso, né? O canal ele anda bastante romântico, bastante poético, né? E continuando, dando continuidade a esse clima de poesia, esse clima lírico, né? Eu trarei hoje, né? Iniciarei a nossa conversa de hoje, tá? Com outros versos, tá? De uma outra poetisa daquele grupo, né? Que eu já mencionei em várias ocasiões, né? Que é o Poesias de Dona Ítala Carminha, né? Que é uma página que existe no Facebook, apenas de poetas, né? A maioria desses poetas são poetas de São Paulo, né? E hoje, tá? A contemplada, a homenageada, será a Irma Wolf, tá? Explicando bem rapidamente a respeito dela, tá? Contando bem rapidamente a respeito da Irma, tá? Ela vive em Santo André, que é aquela cidade bem famosa, bem conhecida, que é encostada, né? Que é colada na cidade de São Paulo, né? Inclusive o Danilo Gentili, né? Que é aquele humorista bem famoso, até bem polêmico, é natural de Santo André, inclusive ele tem um orgulho muito grande de dizer que é natural de Santo André, né? E ao contrário do que os livros de história ensinam, tá? Santo André não foi fundada em 1553, tá? Até chegou a existir um vilarejo, onde hoje é Santo André, lá atrás, há mais de 400 anos atrás, né, há mais de 470 anos atrás, só que em 1560 esse vilarejo acabou sendo destruído durante um ataque indígena, né? E a Santo André a atual Santo André, ela só veio a surgir em 1867 a partir de uma estação de trem, né? Essa estação de trem ela fazia parte da ferrovia Santos Jundiaí, né? Então, portanto, a Santo André é mais nova do que Joinville, né? E sobre a Irma, né, como eu já ia dizendo, né, ela, como eu já adiantei, né, melhor dizendo, eu já adiantei, ela mora em Santo André e ela é professora e ela leciona na Escola Estadual Básica Renner Caran, né? Essa é a escola onde ela trabalha, tá? E na autodefinição dela, nas suas próprias palavras, tá? Existem 5 coisas que a tornam uma pessoa feliz, tá? Para ser uma pessoa feliz, ela precisa de um bom café da manhã, de um bom livro, ouvir uma boa música, ter o seu rosto afagado pela luz do sol e estar em meio a um jardim de amigos, né? Então essa é a autodefinição que a Irma Wolf, né, que é essa professora de Santo André, ela faz de si mesma, né? E agora vem o mais importante, ela é uma grande espectadora, tá? Uma espectadora assídua aqui deste canalzinho, né? E ela já fez vários comentários, né, em vários vídeos aqui do canal, né? E apesar de, como eu já falei, já mencionei várias vezes, ela ser uma moradora de Santo André, né? E isso ontem, caso eu não esteja enganado, ou 2 dias atrás, ela escreveu um poema, tá? Que é o seguinte, tá? Então, atenção, senhoras e senhores, atenção para o poema de Irma Wolf, tá? Num mundo de dissabor, onde a dor é voraz, me inclino a semear o amor, com sementinhas de paz. Sinto a paz transbordando, no silêncio do entardecer, numa flor que me apraz quando vejo uma criança nascer. A paz sempre me enlaça, quando ouço uma canção no sussurro do vento que passa, numa doce recordação. A paz, tão desejada, é ligada no amor profundo. Com amor pode ser espalhada em todos os lugares do mundo. Então, uma salva de palmas aqui para a Irma Wolf, a espectadora assídua da TV Alameda Cultural. Bom, jogação de confete à parte, tá? Aqui vai uma rápida dica, tá? Em outubro de 1985, tá?
a Globo, né, no tempo em que a Globo ainda tinha uma programação de qualidade, ainda fazia algo que prestasse, tá? Ela, nessa data, né, de outubro de 85, acabou indo ao ar um programa infantil chamado Na Era dos Harley, tá? E uma das músicas temas, né, a principal música desse especial, tá? Foi uma música do Legião Urbana chamada A Canção do Senhor da Guerra. Para quem ainda não ouviu essa canção, nunca ouviu falar, nunca ainda escutou essa música do Legião Urbana, tá? É muito fácil você encontrá-la aqui no YouTube, tá? E ela descreve até com exatidão, com muita felicidade, né? Essa coisa absurda chamada guerra, né? Nós estamos vivendo, né? Essa tensão lá no Oriente Médio, lá no Irã, né? Essa briga entre Estados Unidos, Israel e Irã, né? Uma outra guerra que não se sabe quando acabará, né? Então esse poema da Irma Wolff, ela vai bem de encontro, né, a essa situação lamentável e terrível, né? Além dessa música que eu estou indicando a vocês, né, do Legião Urbana, chamada A Canção do Senhor da Guerra, de 1985, né, que é fácil de vocês encontrarem aqui no YouTube, tá? Mas enfim, né, jogação de confete à parte, mas o que a nossa amiga, a nossa gloriosa e poetística e santo andresística a amiga Irma Wolff, ela tem a ver aqui com o grande foco aqui do canal, que é a história de Joinville. Bom, o grande personagem aqui da semana, tá? Ele, por sinal, foi um poeta, né? Um poeta muito elogiado, diga-se de passagem, e além de certamente aplaudir, né, esses versos inspiradíssimos da autoria de Irma Wolff, ele até chegou a arranjar, digamos assim, polêmica por causa de alguns versos de sua autoria, tá? Bom, esse cara a quem eu estou me referindo, tá? Esse rapaz aqui, tá? Esse cara aqui, né? Com jeito de filhinho querido da mamãe, tá? Já direi quem é esse cara, tá? Bom, mas como seguindo os grandes mandamentos de Mestre Freddy Krueger, tá? Irei por partes, tá? Bom, a primeira foto, tá? Da semana, tá? Essa foto aqui, tá? Na verdade é um retrato, tá? Do Aurino Soares, tá? Para quem não sabe, o Aurino Soares, né? Que é esse bochechudo aqui que vocês estão vendo, ele foi o fundador e primeiro proprietário do jornal Notícia, tá? As próximas fotos, tá, serão essas aqui, tá? Esse prédio aqui antigo que vocês estão vendo aqui nessa foto que eu estou tocando, tá? Esse prédio, ele existia na rua 3 de Maio, rua 3 de Maio. Para quem vive aqui em Joinville e não está se lembrando ou não conhece essa rua, é uma rua de uma extensão bem reduzida, tá? Que fica entre a Rua do Príncipe e a Rua Rio Branco, que é a Rua Rio Branco é aquela rua que passa em frente ao Museu Nacional, e essa Rua 3 de Maio, é uma rua lateral da Agência Central da Caixa Econômica Federal, tá? Então, como eu ia dizendo, esse prédio bem antigo aqui que vocês estão vendo, tá? Essa primeira foto aqui, tá? Aqui funcionou a primeira sede do Jornal Notícia, tá? Era uma sala bem reduzida, uma sala bem pequena. O jornal ele teve um início bem simples, né? E bem humilde, né? E isso um ano mais tarde, isso já em 1924, tá? A sede do Jornal Notícia, o Jornal Notícia, ele passou a funcionar nesse outro prédio aqui que eu estou tocando, tá? Que ficava no que hoje é a Rua Abdom Batista, tá? E esse outro prédio, esse terceiro prédio aqui que eu estou tocando, tá? Era o prédio onde funcionava a tipografia Coca, tá? Então, esse prédio, tá? A tipografia Coca, era o local onde era impresso, tá? O Jornal Notícia, tá? E esse aqui foi essa última foto aqui de baixo, tá? É o prédio onde até 1980 funcionou a sede do Jornal Notícia. E em 80, né, o Jornal Notícia ele foi transferido, a sua sede foi transferida, né, para esse local, né, esse prédio aqui que eu estou tocando, que ainda existe, né, na Rua Caçador, né, que é aquela rua bem próxima, né,
que é uma rua lateral da rodoviária de Joinville, tá? Atualmente esse prédio é ocupado pela Defesa Civil de Joinville e também por alguns outros órgãos municipais, tá? Da Prefeitura de Joinville, tá? Mas o que o nosso glorioso amigo, glorioso e bochechudo amigo Aurino Soares, né, tem a ver com aquele rapaz ali da foto que eu tinha mostrado para vocês ainda há pouco, tá? Aqui o Aurino Soares de novo para vocês, tá? Bom, explicando, né, bem rapidamente a vida, né, do Aurino Soares, tá? O Aurino Soares, ele nasceu em Palmas, Palmas que fica no sudoeste do estado do Paraná, e nasceu nessa cidade em 2 de julho de 1895, e em 1922 ele acabou se radicando em Joinville. Ele trabalhou como jornalista em Curitiba, de Curitiba ele se mudou para o Rio de Janeiro, e do Rio ele se mudou para Florianópolis, tá? Não, digamos que ele não deu muito certo como jornalista nessas 3 cidades que eu citei, tá? E ele percebeu, isso lá em 1922, que o mercado, né, o mercado possível, o mercado consumidor de Joinville era um mercado de muito potencial. Ainda, até já existiam alguns jornais que eram impressos em português, né, em Joinville, só que foram jornais que tiveram vida muito curta, jornais que tiveram uma existência bastante breve, né? E o Aurino Soares, ele percebeu que faltava em Joinville um jornal de língua portuguesa. E A Notícia, né, eu tinha falado, já tinha adiantado um pouco sobre a história do Jornal Notícia, tá? O Jornal Notícia, ele circulou pela primeira vez no dia 24 de fevereiro de 1923, tá? A princípio, como eu já tinha adiantado também, era um jornal que teve uma origem bastante modesta, um jornal bastante humilde, né? Ele tinha, a princípio, apenas 4 páginas, e dessas 4 páginas, 2 delas eram só de anúncios comerciais, tá? Então, vocês podem imaginar a coisa maravilhosa, o quanto que esse jornal era um jornal divertido, né? Mas, enfim, voltando a falar sério, tá? Ainda em 1924, o Jornal Notícia foi o primeiro jornal de Joinville a ter uma seção específica a ter um setor específico para a área de esportes. Inclusive, em 1924, o Jornal Notícia chegou a promover um concurso para saber qual que era o clube de futebol mais querido de Joinville. Possivelmente o Caxias acabou. Eu acredito, né, possivelmente, né, com certeza mais do que absoluta, o Caxias deve ter vencido esse concurso, tá? Mas voltando, tá, a falar sério, o Jornal Notícia, a princípio, ele circulava apenas uma vez por semana, tá? A partir de 1925, ele passou a ser um jornal a circular 2 vezes por semana, tá? Em 1930, e só em 1930 é que o Jornal Notícia ele passou a ser diário, tá? Uma coisa que praticamente ninguém sabe, tá? É que entre 23 de junho e o mês de dezembro de 1940, além do jornal normal, havia a revista do jornal A Notícia, que era o A Notícia Ilustrado, tá? Essa revista era uma revista com fotos coloridas, tá? Uma grande inovação lá em 1940, só que um jornal do Rio de Janeiro, que era chamado A Noite Ilustrada, entrou com uma questão, com um recurso na justiça, proibindo que essa revista do Jornal Notícia, ela continuasse a circular, porque a alegação desse jornal carioca, tá, era de que essa revista seria um plágio deles, né, desse jornal, do A Noite Ilustrada, tá? E infelizmente foi uma revista de vida curta, tá? O Aurino Soares ele veio a falecer no dia 17 de dezembro de 1944, vítima de um problema de aneurisma cerebral, tá? Durante o ano de 1945 inteiro, o jornal não circulou, tá? E só em 1º de maio de 46, já com outro dono, que era o Antônio Ramos Alvim, que por sinal foi o principal credor do Aurino Soares, né, do Jornal Notícia, é que o jornal ele voltou a circular, tá? De 46 até 56,
A Notícia ele pertenceu, inclusive, ao Antônio Ramos Alvim. Antônio Ramos Alvim, que hoje batiza uma avenida na zona sul de Joinville, no bairro Floresta, para ser mais exato, tá? E que, por sinal, fica bem próxima de onde mora esse mal acabado que está conversando com vocês, tá? Mas aí vocês estão perguntando, mas aonde que entra aquele rapaz ali? Bom, aquele rapaz, entre 1931 e 1933, ele foi o redator-chefe do Jornal Notícia, tá? Ele trabalhou entre 1931 e 33, portanto, ele trabalhou no Jornal Notícia, tá? Então, daí a ligação dele com o jornal, tá? Mas vocês estão perguntando, mas afinal de contas, quem foi esse cara? Bom, no próximo vídeo eu trarei a resposta. Então, beleza e até lá, ok?